Salve, salve pessoal, Renan Zack na área. Vamos para mais um diário de trades de hoje, dia 4/10/2024. Pessoal, hoje é um dia ímpar, né? Um dia do payroll. Então, um dia que eu sempre aconselho iniciantes não operar, ou operar de mão mais leve, né? Prestar muita atenção no mercado. E enfim, pessoal, a gente tinha uma tendência de queda, né? A gente tem o mercado de quinta-feira aí caindo muito forte, né? E tendo nosso choque nessa região aqui, tá? Então a tendência é de queda. O mercado já na abertura manipulou essa região, né? Sweepou essa região, né? Para quem tem o curso mais avançado aí, né? Ele fez o movimento de sweep, sweep de liquidez, tá? É, e enfim, ele, né? No payroll eu tento continuar a tendência do mercado e não ir contra, tá? E esse foi um conselho que eu dei em sala de aula, tá? Então, eu sempre falo, ó, pessoal, eu prefiro fazer tal operação, pessoal, eu prefiro estar vendido, pessoal, eu prefiro estar comprado, tendo o setup operacional ou não tendo, tá, pessoal? Eu sempre dou a minha opinião sobre as operações, tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira operação do dia que alguns da sala pegaram é uma operação que eu não fiz e eu não aconselhei a pegar. Por quê? Porque o meu choque estava aqui. Tem gente que traçou o choque aqui. Eu não considerei esse aqui, tá? Teve gente que pegou essa operação, eu não gosto dela, tá? Essa zona consolidada aqui no payroll muito fraca, muito ruim. É quase certeza que o mercado captura liquidez, né, do outro lado, ou seja, nessa parte de baixo aqui, para depois subir, se ele fosse subir, tá? Eu não acreditava tanto assim na alta, tava mais crente na baixa mesmo do índice, tá? Mas ele acabou não indo embora, ele ficou travado, tá? Então eu não considero aquela primeira operação, tá? Não peguei, não pegaria, tá? E a primeira operação de fato que a gente tem é na mínima do dia anterior, tá? Acaba dando boss aqui, ficou bem caro, foi apregoado e deu stop, tá, pessoal? Então estopou aqui e logo depois deu a reentrada. Essa reentrada pagou muito bem, pessoal. Só que assim, eu não seguraria esta compra aqui, tá? É bem na pontinha da flecha entrada, tá? Chegou a pagar 350 pontos mais ou menos, tá? Eu teria saído no alvo técnico e entrado na venda por pullback, tá? Atenção, a gente tem uma venda por pullback, tá? Eu marquei em laranjinha aqui em azul. Pode ser considerado stop negativo também, mas é o seguinte, pessoal, deu alvo técnico e mais de uma vez, inclusive, tá? Então, se a gente reduzir aí o tempo gráfico, aí vamos colocar tempo gráfico de 2 minutos hoje, tá? É que não importa muito tempo gráfico, é mais para vocês darem uma olhadinha nas operações. O mercado bateu na zona de fundo rompido, a gente não tem aonde colocar stop por conta desse baita pavio, tá? Não tem como colocar stop lá em cima, tá? É um stop que a gente chama de stop mais aleluia, né? Pontuação aí de 150 pontos que a gente usa de stop padrão. E o mercado pagou, alvo técnico, voltou para a entrada, alvo técnico de novo, voltou para a entrada, aí alvo técnico de novo. Só que aqui, né, ele, dependendo de onde você pegou, ele pode acabar te estopando. Então, quem pegou um pouquinho mais para baixo, né? Ah, eu peguei aqui, por exemplo, deu 180 pontos, então acabou estopando. Então depende muito se você pegou alvo técnico ou não, tá? Dessa operação. Mas, assim, pessoal, eu preferiria estar vendido do que comprado, tá? Então, a primeira operação deu stop, vermelho é sempre negativo. Segunda operação, lucro, alvo técnico, 350 pontos. Não vou considerar mais que isso, tá? Não tem lógica, porque eu aconselhei o pessoal a vender, tá? Aí a gente tem alvo técnico, tá? 300 pontos para quem pegou, tá? Pode considerar essa operação ou não, depende muito, tá? Tem gente que tomou stop, não tem problema, porque junto com essa operação aqui, que deu lucro, né, digamos assim, tem uma venda. Essa venda, pessoal, quando você entra nela, se você espera rompimento, ela não paga realmente, ela dá stop, tá? Eu tentaria segurar essa venda, né? Mas enfim, o mercado não foi. Eu não operei mais depois da notícia, tá, pessoal? Eu vim para operar só o Payer na sexta-feira, não operei mais nada. Mas aqui, pela planilha, seria stop mesmo, tá? Porque a gente coloca sempre o pior cenário, tá? E daí aqui a reentrada de novo. Pessoal, ah, assim, não é reentrada, é outro boss, né? Seguinte, né? A gente tem um mercado aí que ele não conseguiu ganhar fundo uma vez, duas, 3. Pegar essa entrada aqui e não pegar alvo técnico é um pouquinho chato, tá? É, a gente vai considerar stop negativo aqui, porque eu não conversei com o pessoal da sala ainda para ver o que eles fizeram, tá? Hoje a gente deixa em aberto isso aqui para a gente conversar na segunda-feira. Por quê? Pessoal, o mercado não está querendo cair, né? E o mercado não consegue romper fundo. Eu não tomaria stop aqui nessa região mais, tá? Mas enfim, a gente vai conversar na segunda-feira, ver qual é o resultado mais plausível aqui de se colocar na tabela, o que a maioria fez.
vai ser colocado aqui, lembrando que eu vou colocar sempre o pior cenário, tá? Aí depois disso a gente tem esse topo que tem amplitude, dá a operação e ele paga direto 350 pontos, volta um pouquinho e depois paga mais 500 pontos basicamente, ó. E aqui tem uma entrada de compra, então aqui dá mais um stop, tá? Ele não paga essa operação, ele acaba estopando por pouco, tá? E acaba aí subindo depois, né? Então por pouquíssimos pontos aí a gente acaba estopando essa operação e o mercado paga depois. Então, pessoal, o dia de hoje, tá? Seria um stop, um, dois, três, quatro stops. Então, se a gente colocar cada stop na casa dos 200 pontos, né? São menos 800 pontos, tá? Isso aqui só de stop, então 1, 2, 3, 4. Pessoal, 350 com 450, para arredondar aqui que chegou a pagar, né? Só para a gente fazer uma conta mais fácil. Ficaria 800 pontos, mais esses 350 aqui, tá? Vamos colocar 300 pontos aí para ficar fácil. Então ficaria 1.100 pontos, tá? Isso aqui é o cenário para quem pegou alvo técnico. Então não estou colocando aí para quem segurou, tá? Então ficaria 300 pontos positivo. Ah, Renan, mas eu tomei stop dessa operação de pullback. Aí é que tá, pessoal. Quem tomou stop nessa operação não tem essas outras duas. Porque é basicamente a mesma operação, tá, pessoal? Não tem como você ficar, você estar dentro de uma operação e entrar de novo em outra, tá? Você faz uma operação por vez. Então, quem pegou esse aqui e tomou stop, não contabiliza um stop a mais. Só para o pessoal entender aí, tá? E não dizer, ah, mas o Renan está colocando operação tirando um stop. Não tem 3 stops nessa região, tá? É no máximo 2, tá? Não tem como mesmo tomar 3 stops aqui. Seria um dia de 0 a 0 em outro cenário, se a gente não colocar esse lucro aqui, tá? Então seria, vamos arredondar para 400, fica fácil a conta, 400 mais 400, 800, menos os 800, é um dia de 0 a 0, tá? É um dia de 0 a 0, é um dia ruim, um dia difícil, tá? Eu aconselhei o pessoal na hora do payroll vender, tá? Eu vendi antecipadamente, acabei tomando stop aqui, acabou até pulando meu stop, mas enfim. E depois eu vendi aqui no rompimento disso aqui, acabei tentando segurar, ele não veio e me tirou aqui no zero. Nesse paviozinho ele me tirou no zero, tá? Infelizmente. E depois caiu e teria pago um bom tanto aí, tá? Mas eu realmente foi decisão tomada que eu ia operar só o payroll, tá? Então eu não ia operar depois. E foi isso que eu fiz, tá, pessoal? Então eu operei fora do operacional hoje, mas com leitura técnica mesmo. E não faria as compras, tá? Então eu evitaria esse stop e não pegaria esse lucro, tá? E isso só na hora do payer, depois não ia operar mesmo, tá? Então vejam que mesmo com a leitura, experiência de 7, 8 anos, a gente vai tomar stop também. Lembrando que leva a gente a ter lucro no final de um período de tempo, seja ele semanal, mensal, anual, é a consistência. Então a gente vai ter dias que a gente vai errar, vai ser negativo. A gente está compartilhando todos os dias o nosso resultado aí no Instagram, né, postando todas as operações no YouTube, todas as operações são auditáveis, né? Então os alunos chegam lá e falam, essa operação aqui está errada, essa operação aqui isso, essa operação aquilo, né, pessoal? Então, essa operação aqui deu para pegar mais pontos, essa operação aqui realmente a gente protegeu com menos pontos. E a gente coloca o cenário mais justo possível, tá? Na nossa planilha que a gente apresenta sempre aí no fechamento de cada mês, beleza? Então, dia de 0 a 0 aqui no índice. Pessoal, falando do dólar, tá? Mini dólar. Eu vou falar o que eu fiz, tá? Eu e o Eric pegamos compra na abertura já. Ah, Renan, mas não foi falado em sala de aula. Pessoal, isso aqui é uma operação do Forex, tá? Para quem fez o curso do Forex. Aqui o mercado fez um movimento de sweep, né? Numa região de extremidade, a favor da tendência macro, né? A gente sempre fala do macro e do micro. Então, tendência macro, Mzão, tendência micro, Mzinho minúsculo, né? Então, a favor da tendência macro, um movimento aqui muito legal. É um stop que vale bastante a pena, tá? De arriscar. E deu para proteger aí com mais de 20 pontos, tá? Então, se você vê ali o operacional do Eric, acho que ele até mandou no grupo ali, mais de 20 pontos protegido. Depois o pair ele estourou para cima, tá, pessoal? O índice não quis estourar para baixo. E aqui na máxima do dia ele acabou dando um boss de venda, né? Teve gente que pegou. Eu não gostaria de estar comprado vendido no dólar, mas operacionalmente falando, deu operação aqui de venda, tá? Então a gente vai marcar todas as operações, independente de eu gostar ou não gostar da operação, tá? As operações que deram no dia, tá? Então deu stop de mais ou menos aqui 5 pontos, tá? Foi onde o pessoal pregou mais ou menos 5 pontos. A gente até pode considerar mais, não tem problema. E depois o mercado da ponte de cobertura, eu aconselhei o pessoal a sair, tá? Então esse stop com esse lucro, eu vou considerar 0 a 0.
Porque o pessoal da sala sabe, eu não falei para segurar essa operação. Tá? De jeito nenhum, eu não ia operar contra a notícia. Eu já desenhei aí algumas vezes, né, a nossa pirâmide aí, e o topo dela tem a notícia, tá? Então eu não operaria contra. Então quem pegou a operação do boss aqui e estopou, essa operação pagou. Só que aqui é 0 a 0. O que você perdeu aqui, você recuperou aqui e eu não seguraria. Renan, por que não seguraria? A notícia empurrou para cima, né? Um cenário de possível rompimento, possível movimento forte do dólar, e eu não buscaria a reversão dele, tá? A gente não tem aqui uma zona de pullback para estar operando uma compra tão bonita, tá? Até foi falado disso lá, dá para comprar um topo rompido e tal, mas é muito difícil de posicionar stop, galera. Tipo, tá muito, muito caro, né? A gente prefere ficar de fora. Depois, a parte da tarde, acaba dando mais dois stopinhos aí no dólar, tá? Stops não tão grandes assim, tá? Mas acaba dando stop. Não sei se o pessoal pegaria esses stops, né? Porque, assim, o mercado tendenciona de baixa já, tá? A notícia devolveu toda a notícia, né? Aquele receio de continuar caindo sem parar. Por ser a mínima do dia, pessoal, eu vou considerar na planilha aqui, né, nos nossos dados aqui, mais dois stops, na média de 5 pontos cada um, porque dá para pregoar com 5 pontos tranquilo as duas operações. Então o dólar seria menos 10 pontos no dia de hoje, né? Porque essa aqui anula essa. Por mais que essa operação aqui de lucro, até o Gabi estava compartilhando a tela, nem lembro quantos pontos ele pegou, mas pagou direto e reto, pessoal, sem parar. 30 pontos e voltou um pouquinho, ó. Pagou 30 e voltou para os 20. Tá? Eu poderia muito bem, né, falar, ó, pegou 30 pontos. Não, pessoal, aconselhei o pessoal a sair no zero, tá? Então, se eu aconselhei o pessoal a sair, é o que eu vou considerar nossa planilha. Sempre um trabalho justo, um trabalho honesto aqui. Beleza? Então, menos 10 pontos no dólar, né? Lembrando que a nossa continha aí, 10 pontos vezes 5 contratos vezes R$ 10 por ponto, menos R$ 500. E o índice ou 0 a 0, tá? Ou a gente aí tem um cenário de 300 pontos positivos, tá? Aí vai depender muito do que cada um fez. Vezes 10 contratos, vezes 20 centavos. Então seria R$ 600. E o dólar é 10 pontos vezes 5 contratos vezes R$ 10, né? Isso aí, menos R$ 500. Beleza? Então é isso que a gente tem. É um dia bem complicado, um dia difícil. E nos vemos segunda-feira, tá, pessoal? Um abraço para vocês. Fui!